interagindo com a comunidade. E principalmente esse espaço acadêmico, né, composto por um maior número de pesquisadores, precisa sim se motivar, precisa sim, digamos assim, ter a responsabilidade de dividir conosco, de apresentar para a polícia, principalmente neste momento de crescimento, de abertura. Eu digo, a instituição polícia no Brasil, ela está aberta, ela está, para usar assim, ela tem que ser uma esponja, né, para absorver este conhecimento que vocês têm produzido. E isso é muito importante, que a gente dispute esse espaço. Dispute esse espaço, em especial nas maiores polícias do Brasil. Né? A Brigada Militar, a Polícia Militar de São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, enfim, existe um movimento que ajuda na atual conjuntura nacional. A polícia deixou de ser a segurança nacional, deixou de ser aquela questão da ditadura, deixou de ser um instrumento dos governos para ser um instrumento de cidadania. E isso é importante que, principalmente aqui, nesse espaço, a gente consiga compreender isso e se motive, digamos, se motive cada vez mais para fazer e apresentar soluções, apresentar pesquisas, apresentar resultados e apresentar alternativas, porque o problema na segurança pública é altamente complexo. Não será, com certeza, não vou dizer nenhuma novidade aqui, mas não será a polícia que irá resolver. Ao contrário, ela pode sim causar até mais problemas. Né? Então, na tentativa, obviamente, de resolvê-los. Né? Mas é importante, quero encerrar aqui, agradecendo mais uma vez essa oportunidade. Estamos aqui de peito aberto, discutindo, debatendo um tema que, para mim, obviamente, é um tema muito agradável, é um pró segurança pública, né? Senão não seria o comandante da brigada. Mas quero dizer para vocês que nós precisamos que cada vez mais a academia, os pensadores, os pesquisadores se debrucem sobre esse tema e estudem cada vez mais a nossa formação, a nossa educação, a nossa correção, a nossa participação comunitária, os nossos resultados, né, para que a gente possa efetivamente melhorar a prestação do nosso serviço e adequá-lo cada vez mais à sociedade, que cada vez, quanto mais democrática for, mais necessária será a efetividade da ação da polícia. Muito obrigado. Agradecemos então as palavras do Coronel Fábio, e para encerrar o painel da tarde eu convido o professor Alex Teixeira para fazer uso da palavra na sua expressão. Bom, boa tarde a todos. Boa tarde, presidente da mesa, professor Dani, professora Melissa, Fábio. Vai pelo atraso, mas depois de algumas semanas fazendo o trabalho sujo de organizar essa reunião toda, eu fui surpreendido por um compromisso que eu não tinha como evitar exatamente no mesmo horário. Mas acho que
Pelo que eu soube até agora, o pequeno relatório está dando tudo certo, até de Paris já fizemos conexão, pena que eu não estava aqui para aproveitar. Bom, na verdade a minha participação aqui hoje vai muito mais no sentido quase que de um relato, ao mesmo tempo de uma reflexão sobre uma experiência recém-tida na África, para participação no encontro de uma associação chamada ACET, que é uma associação para a educação e treinamento em setor de reforma de segurança, setor de segurança pública, setor de segurança, na verdade. E uma reunião que ocorre, é uma reunião anual, essa foi a quinta ocorrência, e foi em Gana, na África, foi na cidade de Accra, na capital. Essa reunião, então, alguns dos meus novos amigos, ela teve a participação nesse ano de 44 representantes de diferentes países. Tive a chance de conhecer, obviamente, o pessoal da África, por uma questão de logística, estava bastante presente, mas não só de Gana, do Zimbábue, do Malawi, da África do Sul, da Senegal, enfim. E, obviamente, também de outros lugares do mundo. Tinha alguns representantes da Oceania, das Filipinas, do Timor-Leste, Sri Lanka, que, aliás, será a sede do encontro do ano que vem. São todos convidados a integrar a comitiva do grupo de pesquisa, porque o grupo de pesquisa pela cidadania, desde a edição anterior, que foi, o professor José Vicente esteve presente, foi, na verdade, foi convidado anteriormente a participar dessas reuniões e passou a integrar como um dos membros dessa associação. De alguma forma, somos o Brasil nessa discussão sobre a reforma do setor de segurança nessa associação. E, obviamente, sendo uma associação que discute as possibilidades de investimento em educação e treinamento para a reforma do setor de segurança, numa reunião como desse tipo, uma coisa que imediatamente fica evidente são as profundas diferenças que os países, principalmente os países que induzem, vamos dizer assim, essa discussão, que são o eixo, a centralidade do norte, né? E, por que não dizer já também, apesar de você pegou a fala do coronel Fábio pela metade, né, falando da mudança que já temos vivenciado nesse país, apesar do muito a fazer, de fato, quando a gente compara realidades como a brasileira com a de países como do Timor-Leste, das Filipinas ou então do Malawi, a gente vê que mesmo de Gana, da Nigéria ou da África do Sul, um pouco menos, mas que são países já um pouco mais avançados em termos do continente africano, a gente vê que de fato há ainda muitas distâncias, né? A grande maioria desses países que eu citei, com os quais tive contato, ainda se experiencia situações de forças militares que são as responsáveis pela defesa das fronteiras, fazendo também, às vezes, do que para nós seria já a polícia, né, de uma forma um pouco mais separada. Nesses países, essa questão, muitos deles, essa questão ainda está se resolvendo. Mesmo Gana, que a gente poderia colocar assim entre os países que estão um pouco mais adiantados nesse processo do continente africano, Gana é um país com um pouco mais de 50 anos de independência em relação à coroa britânica, o que nos dá já uma certa dimensão das tarefas que ainda estão colocadas para a manutenção do processo democrático, coisa que teve idas e vindas, teve o processo de independenização, depois houve o golpe militar, com aquele quadro que a gente mais ou menos conhece de outros lugares, né, com o apoio da CIA, aquelas coisas todas.
20 anos de uma ditadura, depois do processo de independentização, e aí há retorno a uma tentativa de normalidade democrática, mas que, segundo os próprios locais lá, falaram sempre sob com o pé atrás quanto à possibilidade de um retorno de um conflito pela disputa do poder ou coisa do tipo. E na medida em que essas distinções entre quem defende o Estado e quem está governando o Estado nesse momento e uma força de defesa ou de promoção da cidadania, como a gente estava falando aqui, elas não estão bem colocadas, esse risco ele é iminente, né? E embora, como eu disse já no início, Gana não tenha, o local que nos recebeu lá não tenha exatamente esse quadro, há outros países que sim, ainda tem isso ainda muito vivo. O que eu, em nome do grupo de pesquisa, de alguma forma, tentei contribuir lá foi um pouco com obviamente, com a nossa experiência em termos de educação e treinamento, com a esperança de afetar esse processo de transformações, de resultados que ainda precisamos atingir em termos de segurança pública no Brasil, foi com a experiência dos cursos de especialização no âmbito da RENAESP, que já podemos dizer, o grupo de pesquisa nessa altura do campeonato é um dos pioneiros nesse processo. A gente pode dizer que mesmo antes da RENAESP ter se constituído como uma rede nacional de altos estudos da segurança pública que financia cursos, financiou bem mais do que financia agora, né? Mas de toda forma investiu o que investiu na área de formação, com foco nos direitos humanos, na produção de um policiamento e de uma polícia, de uma segurança pública cidadã. Mesmo antes dessa rede ter se consolidado, o grupo de pesquisa de alguma forma já dava passos nesse sentido da formação, promovendo, fossem cursos de extensão ou até mesmo cursos de especialização, chegaram a acontecer antes desse investimento por parte da Secretaria Nacional de Segurança Pública, e essa foi um pouco da experiência que foi levada para lá nessa tentativa de contribuir um pouco para o debate acerca desse tema, num aspecto mais mundializado. Obviamente que o interesse deles muito imediato lá foi a respeito de como isso partiu exatamente dos militares que estavam presentes na discussão. Eles queriam saber o que a gente estava fazendo para a questão da preparação para a Copa e para as Olimpíadas, né? Obviamente que isso até porque muitos deles talvez estivessem pensando em vir para cá e queriam saber como é que ia ficar o Rio de Janeiro, né? Que é sempre quando a gente sai do país assim e vai para um lugar onde a gente não frequenta cotidianamente, a gente se dá conta de quais são efetivamente os estereótipos que estão associados às nossas culturas, ao nosso país e tal. Para nós, obviamente, é o futebol, também facilitado pelo fato de que Gana é um país que gosta muito de futebol e, basicamente, futebol. Bom, eles chegaram a ter um jogador que tinha o apelido de Pelé. Não sei se você lembra, um tempo atrás, tinha um jogador ganês que jogou na França e que o nome do meio que foi enxertado era de Pelé, alguma coisa assim. Bom, mas dessa experiência, quer dizer, desse contato, eu acho que eu também tentei fazer o exercício de enquadrar essa participação na esteira de um processo que de alguma forma se iniciou, obviamente, desde a participação na edição passada, mas também com a presença que tivemos aqui recentemente do responsável pelo escritório da ONU sobre esses assuntos, o Gerald Mellon, que esteve aqui fazendo uma palestra, não sei se todos tiveram a oportunidade de presenciar, sobre o conceito de reforma do setor de segurança, segundo as orientações que são dadas pela ONU. Talvez eu não tenha sido muito claro, mas essa é uma associação que está diretamente vinculada a esses preceitos, né? O próprio local onde nós fomos recebidos e no qual eu fiquei praticamente recluso durante uns 4 dias era o centro Kofi Annan, o Centro Internacional Kofi Annan, ex-presidente da ONU, para treinamento em manutenção da paz. Portanto, a ONU tem uma íntima ligação, ou essa associação tem uma íntima ligação com esses preceitos. Então, colocando um pouco a nossa participação, a nossa aqui em termos de
institucionalidade, né, brasileira nesse processo, mas também tentando se aproveitar um pouco dessa discussão. Eu acho que a oportunidade que se coloca nessa possibilidade de debate é exatamente enquadrar a discussão das necessidades, daquilo que a gente pode pensar ainda como, né, preciso em termos de reforma das nossas instituições, das nossas práticas, das nossas condutas em termos de produção de segurança ou promoção de segurança com cidadania e respeito aos direitos humanos, enquadrar essa discussão no Brasil, que em comparação com esses países que eu citei anteriormente, com os quais eu tive contato, já está muito, muito avançada, mas que ainda tem algo a fazer. Então, acho que enquadrar essa discussão nessa perspectiva mundializada, ou seja, trazer de alguma forma esse peso de uma discussão que está vinculada à ONU, que está vinculada a organismos internacionais, eu acho que a gente pode ganhar com isso de alguma forma. E um pouco por aí foi também o intuito das manifestações lá, né, em relação principalmente quando era afetado por essas perguntas, e a Copa? Eu disse, bom, a Copa não tem muito a ver com o que eu estou falando aqui, a gente precisa falar de outros temas que eu acho que são mais importantes, né? Tudo bem, visitem-nos para a Copa, Porto Alegre vai ter a Copa também, mas tem algo mais que a gente tem que tocar aqui. E uma das coisas que apareceu então foi essa proposição, e fica como possibilidade, né, de pensarmos, aí houve uma aproximação em termos dessas possibilidades de pesquisas comparativas, principalmente o pessoal da Oceania, o pessoal dos países das ilhas, tem um interesse em promover um conhecimento melhor das nossas experiências, mas também da nossa realidade. E eu acho que de algum modo agora podemos dizer que o grupo de pesquisa conhece a África, mas passando a África e tirando a Europa mais a leste, a gente é relativamente cego, então acho que essa aproximação pode ser importante, a gente pode se beneficiar disso também. E o que, assim, uma coisa que ficou muito evidente é que boa parte desses grupos que participam dessa associação são em grande medida organizações não governamentais ou centros de pesquisa, não necessariamente com o perfil que temos nós aqui, com né, a ideia de docência também, de pesquisa, mas ligada à docência, pesquisa em nível de pós-graduação. Até tem alguma coisa de pesquisa, mas não tem tanto. Então, muito do que eu vi lá foram projetos, né, instituições que têm projetos bem aplicados, assim, né? E nesse sentido, essa lógica do treinamento fica muito evidente. Um pouco pela discussão que a gente tem feito aqui já, o professor Zé Vicente tem feito muito esse tensionamento, né? Uma coisa que eu acho que ficou de ganho dessa experiência foi exatamente uma tomada de conta por parte do grupo de trabalho lá da necessidade de se investir um pouco mais na noção de educação e de aprendizagem, né? De learning, como eles falavam, né? Puxando um pouco o carro dessa ideia de treinamento, ou seja, tentando mudar um pouco o foco de uma noção dos suecos, dos suíços, dos austríacos, que tem centros, né, de treinamento, levam as pessoas para lá para serem treinadas e promover, na verdade, um contato muito mais, embora isso esteja nos preceitos, esteja nos manuais, né, essa ideia de você ir para o campo mesmo, né, e chegar nos locais, entender melhor como é que funcionam essas lógicas, como é que funcionam esses ambientes, e promover de fato a produção de um conhecimento acerca dessas possibilidades de produção de segurança, promoção de cidadania. Então, nesse sentido, essa ideia de educação e aprendizagem, ao invés só do treinamento, ficou muito evidente. Ok. Algo que eu já tinha mais ou menos colocado, esse interesse na experiência brasileira quanto à educação para o setor de segurança pública ficou algo no ar, né? Eles ficaram interessados em entender melhor como é que isso está se fazendo aqui no Brasil. Obviamente, quando eu mostrei os números, eles ficaram ficou um pouco mais evidente da distância que pode estar colocada em algumas situações, né? Se a gente pegar o caso da RENAESP, quando eu falei para eles que no período
vamos colocar aí, dos 10 anos, desde os primeiros movimentos até agora, a gente está falando em 50 milhões de dólares de investimento, o pessoal ficou meio assim, 50 milhões de dólares não é um dinheiro que sai de qualquer lugar. Então, de fato, um dos empecilhos colocados aí em muitas dessas situações, de fato, é uma questão de investimento. Não só investimento político, mas de dinheiro mesmo, né? E algo que, apesar do investimento da Senasp nos últimos, bem nesse período último agora, se a gente pegar os últimos 4 anos ou 3 anos, tenha diminuído um pouco. Se a gente pegar o período total, a gente vai ver que houve, de fato, muito investimento nessa área. Bom, por fim, a notícia que toca a todos vocês é que em 2015 vocês vão ter que trabalhar bastante, porque o Coronel Fábio já vai preparando a guarda de honra. Tem que ter alguma coisa desse tipo, como eu recebi. Isso aqui enfim, é um presente que eles só dão para os convidados muito especiais, então terminar a fala. E então é isso, 2014 talvez iremos ao Sri Lanka, a capital que se chama Colombo, por influência dos nossos amigos portugueses. E 2015 o GPVC será o anfitrião do encontro aqui no Brasil. É isso. Muito bem. Muito bem. Prosseguindo, nós vamos abrir para os debates. Nós não temos lugar para todos os palestrantes da tarde, mas vamos fazer que nem no manhã, vamos fazer um bloco de questões. As questões daqueles que não estão na mesa vão ser repassadas um pouco depois, enquanto os que estão na mesa vão responder. Vou pedir para o Alex chamar o Edson, e então a palavra está com todos, né? Já lembrando que às 18h30, após o final do debate, vai haver um recesso, e às 18h30 nós teremos mais 8 painéis, né? Mais 8 apresentações de trabalhos de pesquisa do grupo. Então, a palavra está aberta, à disposição para as perguntas. Questões, dúvidas, discordâncias, concordâncias? Por favor. Professora Melissa, né? Sobre policiamento comunitário, e o outro rapaz, o Abel, sobre policiamento comunitário, território de paz. Na Academia de Polícia da Polícia Civil, nós temos isso no nosso currículo, e a Polícia Civil tem trabalhado muito para que tenha policiamento comunitário dentro da instituição. Então, tem o DENAC, que é o Departamento de Fotográfico, que faz um trabalho comunitário. Tem vários órgãos que estão tentando trazer policiamento comunitário para a Polícia Civil. É uma coisa crescente dentro das instituições. Só o seu nome. Sandra. Obrigado, Sandra. Só para complementar o que a delegada Sandra colocou, de fato, os núcleos do Estado até 2014, de 2011 a 2014, terá 96 núcleos de polícia comunitária, né, nos mais diversos municípios. E uma experiência que tem dado muito tempo é a experiência da participação da Polícia Civil junto com a Brigada nos núcleos de polícia comunitária. Então, uma nova circunstância, né, que a Secretaria de Segurança do Estado está implementando. E recentemente nós lançamos, principalmente pelo Gonçalves, foi a última, essa questão do núcleo misto, né, Polícia Civil e Polícia Militar junto no mesmo território, nessa lógica do policiamento comunitário.
isso que a Sandra falou, o Coronel Fábio também, né, é um entendimento, né, desse imperativo da atuação conjunta entre as duas polícias, né, que em alguns momentos, né, da nossa pesquisa a gente chegou à conclusão de que tinha uma certa dificuldade pelo fato de que na Polícia Civil, embora se trazia muito essa questão, não tem essa ideia de que é possível fazer esse tipo de policiamento pela natureza do trabalho, né? Uma das resistências tem sido nesse sentido, né? Mas não tem como pensar, até porque esse modelo, né, de polícia dividida, que é a característica aqui do Brasil, né, não é a realidade, por exemplo, de onde a gente está se espelhando, né? Então, no sistema Koban, por exemplo, que é o japonês, todo esse trabalho é integrado porque é apenas uma instituição, né, que executa todas essas tarefas de investigação, de atendimento de ocorrências e etc. Então, daí a importância, né, do reconhecimento dessa mudança de paradigma, né, porque a responsabilidade compartilhada, ela é institucional e ela é compartilhada com a sociedade civil. Talvez isso contribua para que essa divisão histórica entre as duas polícias, né, seja atenuada, né, no sentido de maior diálogo, maior parceria, maior trabalho conjunto. Por favor. A minha pergunta vai direto para o professor Alex. Eu já se esperava, né? Eu gostaria que o professor abordasse mais um pouco sobre a questão do encontro em Gana, quais são os pontos mais essenciais discutidos, tipo, o desafio da questão da defesa e segurança, que são mais pontos de preocupação do encontro, mais depois abordar a questão mais da, digamos assim, principalmente dos países africanos, quais são os desafios que eles estão tendo na questão da reforma do setor de defesa e segurança. Durante o encontro que foi para essa. Bom, um pouco naquela linha já colocada, né, Fred, uma coisa que me chamou a atenção muito foi a diversidade, assim, a questão dos diferentes estágios, vamos dizer assim, de consolidação de instituições, dependendo da região da África, que eu pude ter noção também, né? Quer dizer, também tem que levar em conta o fato de que o lugar onde a gente estava não era exatamente a África nas suas condições mais difíceis, vamos dizer assim. Por exemplo, alguns países me surpreenderam, assim, de fato, pelas condições que ainda estão enfrentando, de conflito armado, para resolver situações políticas mesmo, né? Então, nesses espaços se tem ainda preocupações que, tentando colocar em perspectiva comparada, assim, do ponto de vista da experiência brasileira, ou mesmo de alguns países da África, já estão muito longe, né? Essa África do Sul, Nigéria e Gana, por exemplo, pelo menos foi o que eu tive mais contato, assim, né? A pesquisadora que estava lá do Senegal, na verdade, ela trabalha no escritório da Suíça, que faz parte dessa rede associativa. Então, na verdade, ela está muito mais já com uma outra perspectiva, um outro background, vamos dizer assim, né, para falar, inclusive, do que a realidade local. Então, mas uma coisa que me chamou a atenção principalmente para os países africanos, foi a grande presença de mulheres nessas posições desses grupos, né, fossem ativistas ou fossem grupos mais ligados à produção de dados e educação mesmo, promoção de treinamento e tal. E, consequentemente, o aspecto da discussão sobre gênero estava muito forte, pelo menos nesse debate, assim. Várias das presentes, das representantes lá presentes, manifestaram a condução de diversos projetos ligados a essa questão de gênero. Obviamente, né, inclusive se estabeleceu uma discussão já na reunião passada sobre essa questão de gênero, o limite que ela tem quando ela fica só centrada na questão da mulher, mas não tem como escapar, principalmente no caso de alguns países africanos, em Gana mesmo, né, pegando pelo contraste, assim, né, já que eu disse que Gana é um dos países desses que eu conheço, que eu cheguei a conhecer um pouco melhor as realidades.
melhor organizado, vamos dizer assim, mas mesmo lá você tem situações para o interior do país ou para as regiões fronteiriças, ali com Costa do Marfim e tal, onde mulheres estão sendo literalmente escravizadas na cidade, o que é mais paradoxal, que é por outras mulheres que já estão estabelecidas na capital, que vão às regiões interior e cooptam ou, enfim, assediam principalmente as meninas mais novas para irem para a cidade. Algumas delas acabam até se envolvendo em redes de prostituição, mas não necessariamente, são para ser vendedoras ambulantes mesmo, são para ser vendedoras de rua. Então, me chamou a atenção bastante essa questão de gênero, assim, como mais uma camada dos conflitos e das vulnerabilidades com que se está lidando no país no momento. Gana, pelo menos, eu achei do ponto de vista... e era uma coisa também que foi colocada, assim, um pouco na linha aquela das orientações aos turistas, assim, que era um país relativamente tranquilo do ponto de vista de segurança pública, nos moldes como a gente está acostumado a pensar. Confesso que a gente estava, como eu disse, né, num lugar que era praticamente isolado, assim, era o centro, esse tinha tudo, tinha o centro de conferências, o lugar onde a gente tinha as refeições, o hostel onde a gente ficava, e do lado tinha um centro de treinamento militar para a manutenção da paz. Primeiro dia de manhã eu acordei com uma rajada de metralhadora e fiquei meio assustado, mas era a linha de tiro que tinha do lado, então era só treinamento. Mas até eu entender o que estava acontecendo, depois eu me lembrei que não era exatamente outras regiões do país. Mas essas duas coisas que eu te coloquei, eu acho que ficaram mais evidentes. Primeiro eu queria parabenizar os palestrantes todos pelas excelentes exposições. E enquanto na primeira parte assim, das exposições nós tivemos alguns relatos, né, de violências policiais, enfim, né, e de certamente, podemos dizer assim, de algumas vidas precárias, né, como a gente já estava discutindo de manhã, quais são as vidas, né, algumas vidas que importam mais, algumas vidas talvez que importem menos. E alguns grupos que talvez sejam mais vulnerabilizados, né, a questão daqueles que já passaram pelo sistema prisional, dos moradores de rua, enfim. E, ao mesmo tempo, depois, algumas iniciativas, alguns horizontes possíveis, né, de mudança dessas práticas, enfim, que certamente passam pela formação. E que eu acredito muito nisso também, né. Agora, também, a partir um pouco da fala do Jefferson, né, perguntar um pouco que formação é essa, né? Esse dado que traz de que 60% dos policiais não acreditam que os direitos humanos os beneficiem, né? Quer dizer, que educação é essa que talvez não muda um pouco essa concepção, né? De produzir um reconhecimento desses sujeitos que eles também são parte, né? Dos humanos, enfim, dos direitos humanos. E aí a minha questão vai muito nesse sentido, assim, de qual formação e de como quebrar um pouco isso que o Edson falou, né? Porque, de certa forma, pelo que ele falou, né, e por muitos estudos também sobre a formação policial, o que se percebe é que há essa formação mais teórica, enfim, mas depois o que vale mesmo da formação do policial é a formação da rua, né? Então, como quebrar essa dicotomia, ou, de certa forma, esse privilegiamento dessa formação da rua, né? Como quebrar um pouco essa tendência ainda com relação a isso e dar mais ênfase a uma formação, mas uma formação, de fato, que também a gente possa aqui colocar em questão, né? De pensar de que forma que esses temas estão sendo trazidos à tona, de que forma que os direitos humanos, por exemplo, estão sendo trazidos à tona, né? As questões da violência, enfim, os conflitos sociais, né? De que forma que as manifestações sociais, os movimentos sociais, os conflitos sociais podem ser vistos. Gostaria de fazer uma pergunta que vai na mesma direção que o chefe falou, e fazendo uma amarra com o trabalho do meu colega Edson, o mestrado também, o Vitor falando, e me interesso pela questão específica do seu trabalho, Edson, a respeito da questão das street vibes, em que muitas vezes é um fator definidor da ação policial, e que elementos didáticos, questões colocadas em sala de aula, às vezes são colocadas em segundo plano,
até mesmo pelo próprio policial que está na rua, e aproveitar a presença do comandante Fábio, dizer também que foi muito gratificante ouvir a sua fala. E ao mesmo foi uma coincidência que eu conectei aqui na Folha e tem uma foto do Alckmin, há 17 minutos postado pela Folha, dizendo assim: em Paris, Alckmin diz que protesto que interrompe tráfego é caso de polícia. Então, ele já puxa pratinho para ele, né, que ele está aí nesse momento. Então é uma questão curiosa, porque eu acho que esse espaço de encontro da instituição policial com a instituição, com a universidade, um espaço rico de diálogo, de pensar possibilidades e caminhos para uma sociedade democrática. Ao mesmo tempo a gente vê que, sim, a polícia atende, né, o governador, ele dá a última palavra, então vê que às vezes as mentalidades de uma pessoa, de outra pessoa no cargo, ele pode jogar por terra um trabalho que é feito. Então eu queria mais incitar o debate e ouvir as contribuições do Edson e do comandante Fábio. Eu vou passar a palavra primeiro para o Fábio, então. Tu nos ouviu bem, Edson? Ouvi perfeitamente. Na sequência, então, passa para o Fábio e depois já. Tá ok. Tudo bem, Edson? Tudo bem, coronel. Inicialmente eu acho importante, né, fazer essa reflexão, essa questão dos direitos humanos, né. Eu tenho pensado muito sobre isso e às vezes eu observo a abordagem de um policial, e aí eu vou pegar um tema que já deve ter sido, eu infelizmente não pude participar, que é com as questões dos moradores de rua, né. Então a abordagem do policial ao morador de rua, né, que preparo nós, enquanto instituição, enquanto sociedade, estamos dando para esse servidor para fazer essa abordagem do morador de rua de uma maneira democrática, civilizada, né, apartada da sua cultura pessoal e institucional. Eu acho que é uma reflexão importante que a gente tem que fazer, né, porque ao mesmo tempo que ele está abordando o morador de rua, ele está abordando o juiz, numa balada segura, por exemplo, ou um político, deputado, governador, enfim. Né? Então, esses espectros, né? Essa gama digamos assim, de ações que o policial realiza, sim que repercutem na sua atividade, na sua ação. Né? Isso também, eu acho que desenvolve em alguns policiais, eu acho que isso é um pouco responsabilidade minha, enquanto comandante da instituição, enfim, não consegui chegar lá ainda, mas a questão da saúde mental dos policiais, né? Como é que tu dialoga essa questão de direitos humanos sem dialogar com a saúde do servidor, né? Sem dialogar com a questão da educação policial. Então, são temas que eu acho, sim, que ainda são embrionários, ainda precisa muito andar, muito caminhar, né? Eu acho que a questão polícia e política, ela não está dissociada. Eu tenho dito e disse para o governador, né, quando fui convidado a comandar a brigada, e, aliás, foi iniciativa dele mesmo, eu só ratifiquei, ou seja, eu disse, olha, a brigada tem que ser uma instituição do Estado e não uma instituição do governo. Eu disse, se tu pensar diferente, então seria o comandante da brigada. Essa foi a resposta que o governador Tasso me disse. Né? E eu acho que é um pouco isso que essa reflexão traz, porque porque o governante, né, o político, de uma maneira geral, ele tem uma noção do todo, mas via de regra, hoje, isso que eu coloquei aqui, no século XXI, dificilmente o político, o gestor público, em especial o executivo, quer se apropriar da polícia para garantir as suas ações, para garantir a sua governabilidade. Né? Me parece que ele realiza ações e discursos muito associado à prática da polícia, muito associado àquela condução que a polícia, de uma maneira geral, faz para ele. O caminho que a polícia aponta a ele é que ele acaba ratificando.
com postura, com discurso e com ações. Então, se nós tivermos uma polícia que apresente ao gestor público, em especial ao governante do executivo, uma alternativa diferente daquela que ele conhece e que seja eficaz, obviamente que ele não vai redundar ou não vai implementar ou implantar as ações de uma polícia não democrática, de uma polícia não humanizada, não civilizada. Então, eu acho que isso é mais responsabilidade de quem faz a gestão da polícia, né, seja da polícia militar, seja da polícia civil, enfim, no caso do Brasil, né, inclusive das guardas municipais, né, que é um fenômeno também importante, nesse sentido, ou seja, a questão da polícia e da política, né, para que a gente tenha uma ideia, a Brigada Militar, as polícias militares do Brasil são orgânicas da Força Militar, né? E até 1988 o soldado não votava. E ainda hoje as polícias militares não podem se sindicalizar. Então isso é uma reflexão que eu acho importante fazer, porque inclusive eu não tenho sindicato, né? Não posso ter. Então é esse debate, talvez, que eu acho pode ficar subsumido nas relações e na questão cultural, e aí me proíbe de pensar política. Né? E a política não pode ser uma coisa pensada como política partidária, mas sim como política pública. Não vou aqui falar sobre a questão da política, obviamente, mas até pouco tempo atrás, em especial, eu, particularmente, fui muito atingido na mídia, né, por estar identificado com uma vertente política, né, e isso, como comandante da brigada, pode ser um cara de esquerda, de direita ou de centro. Sim, tem que ser, né, seja de direita, de centro ou de esquerda, não tem problema nisso. O que não pode é ser apolítico, porque a brigada é uma instituição política. Né? Assim como a polícia, de uma maneira geral, é uma instituição política. Né? E se nós quisermos jogar isso para debaixo do tapete, a sociedade não vai compreender. Por que a ação policial vai por este ou por aquele caminho? Então é importante que a gente se dê conta disso e que não seja incriminado por isso. Né? Que não seja... eu cheguei para o jornalista, para o operador, e disse: vocês estão fazendo bullying comigo. Isso aí, me desculpe. Entendeu? O mínimo é bullying. Né? E, de fato, essas coisas é que nós precisamos compreender. Então, essa questão, para concluir, né, essa questão da formação policial e, bom, como é que tu quebra, né, falando um pouco que a Rochelle coloca, como é que tu quebra essa tendência? De fato, eu acho que nós temos, sim, que investir em saúde, né, saúde mental, e compreender, através da educação policial, que o policial aborda toda uma gama enorme de pessoas, independente das classes sociais, e tem sim que agir de uma maneira igual, né, com todos, independente de bairro que eles estejam, independente da cor das pessoas, independente do carro que eles usam. Né. Eu tive uma experiência, só para fechar, Dani, uma experiência muito rica quando eu trabalhei na CPI do Detran. A CPI do Detran me mostrou que tem muita gente com roupa de terno e gravata. Né? E que o Brasil não está preparado para isso. O esforço que a Polícia Civil faz para conseguir uma informação de uma conta bancária de um cidadão é algo que a sociedade precisa compreender melhor. O esforço que é para um delegado de polícia chegar e verificar o saldo bancário, como é que entrou 100 mil reais na conta do cara que não tem onde cair morto, é muito grande. E isso não é culpa do delegado, isso é culpa da sociedade. E a sociedade é formar. Essas questões são legislativas. Por isso que eu digo que a política não é dissociada da polícia. Né? Então, acho que a tendência, uma forma de quebrar, me parece que são esses caminhos. Né? Enfim, acho que isso é para nós muito importante e, de fato, não dissociar a ação
da polícia, da política. Obrigado, então, Coronel Fábio. Passo a palavra ao Edson. Bom, se eu compreendi bem a pergunta, ela tem um questionamento a respeito entre ensino e prática policial, que é a questão das vibrações de rua, né? Essa questão ela não é recente, ela já foi trabalhada primeiramente por McNamara em 1967, né? Onde ele, através de seus estudos, contrapõe a educação idealizada com a realidade do cotidiano policial. Também foi trabalhado por Erickson em 1982, onde ele contrapõe justamente o contato cotidiano e a repetição dos atos policiais. Da mesma forma foi trabalhado por Fielding e Poncione, em 2005, a Paula Poncione, né, na perspectiva da socialização formal e socialização informal. E eu resgato a perspectiva do Monjardet, que é justamente a questão da formação inicial, depois vem a questão da titularização, a banalização da questão da instituição e a cristalização. Eu diria que, para se compreender melhor essa questão, eu teria que fazer um retrospecto na questão do quadrilátero da teoria sobre polícia, né? Que é um estudo que o próprio Jobard desenvolve, e ele faz um contraponto à teoria do Brodeur, que é um canadense que estuda a teoria de polícia, né? E ele diz que a polícia, para ela ser melhor compreendida, ela tem que ser compreendida a partir de suas ilegalidades e ilegalismos. E ele faz a defesa da existência de um quadrilátero dos ilegalismos policiais. E ele coloca nos vértices desse quadrilátero, primeiramente, a questão do local onde ocorre o ilegalismo policial, a questão da pessoa que sofre ilegalismo, se ela tem uma virgindade penal, ou seja, se ela já passou no sistema, ela carrega consigo a questão do estigma e do desvio, a questão da existência ou não de vítimas, e aí a existência de vítimas passa pela credibilidade dessas vítimas, e também na perspectiva e possibilidade desse fato se tornar visível ou não. Então, a partir dessas perspectivas, nós observamos ocorrências que são dissociadas daquilo que foi ensinado na teoria e nas academias. E para complementar, tem um estudo recente aqui do Sergipe que compara as polícias municipais da França, que hoje a França tem a Polícia Nacional em Paris, a Gendarmerie, que cuida das cidades menores, das comunas, e ainda algumas cidades possuem as polícias municipais. Então são 3 polícias na França. E uma comparação justamente de como que esse ensino é aprendido pelos policiais, levando em conta a polícia britânica. E, a princípio, a conclusão que se chegou é que o problema que nós enfrentamos no Brasil é basicamente o mesmo problema enfrentado pela Gendarmerie e pela Polícia Municipal, aqui na França. Contrariamente à Polícia Britânica. Por quê? Porque existe uma diferença na prática policial após a formação. Na Inglaterra existe a figura do tutor. Então o policial, quando ele é formado, ele vai ter um tutor que vai ajudá-lo a colocar em prática aquilo que ele aprendeu na academia. E esse tutor acompanha ele de 4 a 6 meses. E faz um relatório que é encaminhado à direção de ensino, e isso aí dá para ter um parâmetro da evolução e da colocação em prática daquilo que ele aprendeu na academia. Então, aquela questão da conversão em praxis policial, da teoria policial. E aí a vibração de rua é trabalhada no sentido mais acadêmico. Já na França acontece mais ou menos o que acontece no Brasil. Então, como não tem esse acompanhamento pós-formatura, então fica aquela relação meio que o veterano e o recruta. E aí o recruta vai aprender com o veterano, que vai desconstruir o discurso da academia, inclusive deslegitimando aquilo que foi passado pelos instrutores, que na maioria das vezes são oficiais. Aquele discurso assim, olha, você aprendeu na academia, esquece, a partir de hoje
você vai aprender a ser polícia. Então, existem essas perspectivas para a gente tentar compreender essa questão, né, do contraponto entre o ensino e a prática, mas é óbvio que isso aí varia de acordo com as especialidades, as historicidades, né, e até mesmo a questão da possibilidade de entendimento da polícia na questão do quadrilátero das ilegalidades e ilegalismos policiais. Então, a minha perspectiva é essa, e eu acho que o Brasil tem avançado, né, com centros de pesquisas e estudos na perspectiva de tentar compreender melhor as instituições, né. Nós estamos caminhando para uma melhora sistemática, isso aí discursivamente acabei comprovando, né. Então tem relatos de que o ensino policial, de fato, ele melhorou muito na última década, até porque participaram dos grupos focais das entrevistas policiais de várias gerações. E aí você tem uma diferença no discurso entre essas gerações. Então nós temos uma geração que ela é mais conservadora, que tem até uma nostalgia nos tempos mais duros da polícia, né, que era aquela questão da rigidez na atuação policial, e nós temos um discurso mais de inovação também, de uma mudança, de uma perspectiva mais de proximidade e comunitária. Então a polícia está mudando. Então aquilo que o professor Zé Vicente fala, que nós estamos numa transição paradigmática na questão da segurança pública, a gente pode comprovar nos discursos que são diferentes entre as várias gerações que participaram da pesquisa. Então, a minha perspectiva é essa. Eu não sei se eu respondi, me coloco à disposição, né, se tiver mais algum questionamento. Obrigado. Obrigado, Edson. Passa a palavra ao Jefferson. Obrigado, professor. Queria responder a pergunta da Rochelle, mas antes eu quero dar uma boa tarde para o coronel Fábio. Não para o senhor coronel, mas também para o senhor comandante. Né? Eu sou policial militar da Brigada de Sapucaia do Sul, né? Sou primeiro sargento. E confesso que quando vi o seu nome na lista aqui, para apresentar, fiquei apreensivo, né? Comentei com o professor Play, né? Já tive problemas em relação a expressar opinião, mas me disseram que o senhor é um cara proativo, bem tranquilo, e percebi pela sua fala.